Amém. Pai, aqueça nossos corações com a verdade. Nós sabemos, Senhor Deus, que é fácil ouvir a verdade e ela não, Senhor Pai, transformar as nossas vidas de forma nenhuma. Nós sabemos, Senhor Deus, que Judas ouviu todos os sermões de Cristo durante anos e, Senhor Pai, ninguém poderia ter escutado, Senhor Deus, sermões perfeitos, a não ser aquele grupo de homens continuamente. Muitas das vezes nossos fracassos, Senhor Pai, nós colocamos sobre a igreja, colocamos sobre os outros irmãos, colocamos sobre os sermões, mas o fato, Senhor Pai, é que nós sabemos que um homem pode ouvir o teu filho andando por este mundo durante anos e nenhuma verdade, Senhor Pai, aquecer, transformar, alterar o coração. Que nós, Senhor Pai, possamos tremer só de pensarmos que podemos ser expostos durante tanto tempo à Tua Palavra e não sermos alterados, porque certamente, Senhor Pai, é um inferno muito pior de quem, Senhor Deus, teve tanto acesso à verdade e nunca foi transformado por ela. Seria muito melhor, Senhor Pai, nunca ter escutado, nunca ter ouvido sobre as riquezas infinitas, o valor infinito do Teu Filho, o sacrifício dele na cruz, as belezas do seu caráter, as insondáveis riquezas que ele tem. Muito melhor nunca ter escutado do que tendo escutado, tendo vivido uma vida valorizando as outras coisas, ou, Senhor Pai, valorizando o nosso ego, ó Deus, valorizando, Senhor Pai, ó Deus, todos os sentimentos mesquinhos que fluem do ego humano, em vez de negarmos a nós mesmos, por causa da beleza dele, negarmos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e seguirmos ele, levando, Senhor Pai, junto com ele a sua desgraça, o seu vitupério neste mundo, e não se importando pela beleza, ó Deus, pela doçura, pela alegria que nós temos na face dele, ó Deus, que é a tua própria glória. Que nós possamos contemplar algo disso, Senhor Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Na quinta-feira passada nós olhamos para Deus, como é descrito na Bíblia, de uma maneira dimensional, e estabelecemos um princípio bíblico, e depois domingo de manhã olhamos para ele, e domingo à noite também, e hoje eu quero continuar, só que meditando em Ezequiel 16, de 3 a 10, depois eu vou pular e ler do 15 ao 22, e depois do 39 ao 42, e por último do 59 ao 63. Então a gente está fazendo essa... não era o propósito, mas acabou virando, né? Já que eu falei quinta, domingo de manhã, domingo à noite, a respeito da mesma coisa. Estamos fazendo uma pequena série sobre quem é Deus, e nós observamos algumas passagens, na maior parte das vezes passagens nas escrituras hebraicas, ou seja, no Velho Testamento, e hoje eu quero olhar então para Ezequiel 16, e a gente estabeleceu essa verdade, esse princípio bíblico, não é? E eu disse que nos filmes de ação, imitando os desenhos animados, os atores são personagens de desenhos animados, eles são unidimensionais, eles são heróis ou vilões, eles são, ou então, estereótipos de algum tipo, e eles são simples, eles não são multidimensionais, eles não são reais, então eles não causam uma verdadeira empatia entre nós e eles. Nós nos ligamos mais na aventura, nos efeitos especiais, mas não há algo que nos ligue de fato a eles, por eles serem assim. E como resultado, não há um compromisso pessoal. É assim que alguém pode realmente olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus, olhar
para Cristo e não ser transformado, porque ele não está vendo nada real, ele está vendo um Deus que é unidimensional, portanto não é uma pessoa real que realmente crie aquela empatia final no coração, e a gente então não tem envolvimento pessoal com eles, e isso não nos incomoda muito, não é? Porque não importa. Então as pessoas, elas querem acreditar, e grande parte da sociedade ocidental acredita em Deus, mas eles pegam partes que eles acham interessantes e jogam fora outras partes, e isso acontece na nossa cultura secular, mas acontece na igreja também. As pessoas ficam com Deus que não é verdadeiro, e entre as muitas metáforas que Deus usa, e a gente olhou no domingo de manhã Deus como Pai, e olhamos no domingo à noite Deus, para Deus como amigo, né? Olhamos Deus como Pai e como amigo, e nós vemos que a Bíblia nos dá várias metáforas, e nós temos que nos relacionar com Deus de todas essas formas, e não pode haver em nós uma preferência, ou uma dessas coisas nos pode estar acima. Nós só vamos ser pessoas que realmente estamos nos relacionando com Deus verdadeiro e sendo impressionados pelo Deus verdadeiro que nós contemplamos na face de Cristo, se nós nos relacionarmos igualmente com todas essas imagens que Deus deu dele, porque cada uma delas nos ensina algo e nos dá exige de nós uma resposta de que nós estamos nos relacionando com uma pessoa real, que é Deus. E se você tiver algum desses tipos de Deus na frente de outro, algumas dessas metáforas, então não haverá nenhum compromisso pessoal, e a pessoa não é transformada. Às vezes a pessoa diz: eu estou no evangelho há tanto tempo, mas as coisas não mudam. É óbvio, porque esse não é o Deus bíblico. E quando você se relaciona com um Deus que é Pai apenas, ou que é amor, ou que é só amigo, então você não está se relacionando com um Deus verdadeiro. Não há realmente nenhuma mudança nisso. O Deus bíblico é um pai, é um amigo, é um amante, é um rei, é Senhor. Enfim, nós temos várias imagens, e quando a ficha cai da verdade a respeito de Deus, quando o Espírito Santo nos chama, esse Deus é real, não é? E nós nos relacionamos com Ele assim, fatalmente, como nós vimos, quando nós nos relacionamos dele como Pai, vários tipos de mudanças acontecem em nós. E quando nos relacionamos com Ele como amigos, também. Então hoje nós queremos olhar para Deus como amante, porque Ele se revelou assim. Essas não são coisas que nós atribuímos a Deus. Nós não atribuímos a Deus como Pai e como amigo. Não. Ele coloca para nós isto. Então, Ezequiel 16 é uma parábola muito emocionante do relacionamento de Deus com o povo de Deus, comigo, contigo, com todos aqueles que estão em Cristo. E existem 4 atos nessa parábola, e é quase como um drama. É por isso que eu dividi em 4 blocos, em vez de ler todo o texto, que é grande, ainda assim ficou grande. Então nós queremos ler esses 4 atos, ou partes, ou capítulos, como se fosse uma grande peça, um drama em 4 atos. O primeiro, como eu disse, vai do versículo 3 ao 10, que diz assim: e dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe heteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal
nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disso, compadecendo-te de ti. Antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, eu te disse: ainda que estejas no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste e chegaste à grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te e cães que o teu tempo era... E eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. Essa é a primeira parte. O segundo ato vai do versículo 15 ao 22, que diz assim: mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíste a todo o que passava para seres dele. E tomaste dos teus vestidos e fizestes lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles como nunca sucedera, nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, e o meu azeite, o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, a flor de farinha e o azeite e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. Assim foi, diz o Senhor Deus. Além disso, tomaste os teus filhos e tuas filhas que me tinham gerado e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste os meus filhos e os entregaste a elas para os fazeres passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e revolvida no teu sangue. Então nós temos o terceiro ato, que vai do 39 ao 42, que diz: entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derrubarão a tua abóbada, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti uma multidão, e vão te apedrejar, e te traspassarão com as suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízo contra ti aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, prostituta, e paga não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. E nós temos o quarto ato, que diz, do versículo 59 ao 63: porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás, quando receberes tuas irmãs maiores do que tu com as menores do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres disso e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu te espiar de tudo quanto fizeste, diz o soberano Senhor. Então, a gente está olhando
toda semana para uma imagem que o próprio Deus dá de si mesmo, de como nós devemos vê-lo. E ele se descreve para nós, e nós gostamos de pensar nele como isso, como aquilo outro, e é isso que Deus quer dissipar. Ele quer que cada um de nós pense nele como ele se revelou. E para que nós tenhamos uma visão correta e real de Deus, ele se revelou como Pai, como nós vimos, ele revelou o seu amor como Pai, ele revelou o seu amor como amigo, e agora ele está fazendo o mesmo como um amante. Então, o que Deus quer é que você veja que ele é um Pai e um juiz, e você não escolha, eu gosto mais de Deus como Pai, como juiz. Não, ele é um Pai e um juiz. E você vai ter que, você é chamado, e eu também, para nos relacionarmos adequadamente com ele como Pai e adequadamente como um juiz. Se você pegar qualquer uma dessas imagens que Deus nos dá na Bíblia e elevar ou excluir as outras, ou colocar a ideia de pai acima da ideia de rei, ou a ideia de amigo acima da ideia de pai, ou a ideia de amante acima da ideia de amigo, então você perdeu o Deus verdadeiro. Você sairá com um Deus unidimensional, um Deus que não é real, um Deus que não muda a tua vida, porque você não está se relacionando com um Deus de verdade. Pessoas reais são complexas, e você não terá compromisso pessoal e empatia verdadeira do coração, a maneira pela qual o Espírito Santo faz brotar em nós as afeições espirituais, se você não está se relacionando com uma pessoa real. Portanto, de certa forma, estamos dizendo que a menos que você entenda Deus como tudo isso, você realmente não conhece Deus. Não importa quanto tempo você diga crer, não importa se você é batizado, não importa quem você é, o quanto de teologia você diz entender. Então, estamos olhando para Deus como Pai, como amigo, e hoje como amante, quem sabe numa próxima vez como Rei, e quem sabe outras vezes como outras coisas que Ele revelou. E dessa forma, essa aqui nós estamos olhando hoje como amante. Talvez não podemos afirmar isso de maneira definitiva, mas eu creio que essa é a forma mais surpreendente de todas as reivindicações. Deus vem e diz que quer um relacionamento conjugal com o seu povo. Ele vem e diz: olha, eu quero ser cônjuge e amante das pessoas com as quais eu me relaciono. Há algo fundamental para você entender em Deus e no amor de Deus, que está relacionado a essa imagem que ele traz. De certa forma, é a mais impressionante, a mais gráfica, a mais emocionante e a mais dolorosa. Como pai, como nós vimos, ou como amigo, houve elementos maravilhosos e dolorosos, mas aqui é a mais dolorosa. Então a gente vai ver alguns pontos, não é? Deus como esse amante apaixonado que ele se descreve logo no início, depois Deus como esse amante ferido, e depois Deus como amante fiel. Se você ver Deus como amigo, como nós vimos na relação de Deus com Moisés e com Abraão, uma mudança radical acontece em nossos corações. Se olharmos ele como pai, como vimos no Salmo, mudanças radicais acontecem. Aqui é a mesma coisa. Então a primeira coisa é como um amante apaixonado, e vemos o que ele quer para nós ao se revelar assim. E como amante ferido, nós vemos ele nos dizendo o que há de errado conosco. A nossa compreensão deve ser mais profunda sobre o pecado e sobre todas essas coisas. E como um amante fiel, ele nos mostra como ele nos muda, como ele transforma as pessoas que foram realmente dadas a Cristo por ele. Então, a primeira coisa que acontece quando a cortina sobe, nesse grande drama que o profeta Ezequiel colocou para nós, assim, que Deus através dele colocou para nós como uma peça, como um drama, né? A primeira coisa, quando
a cortina sobe, não é que é dito: no dia em que você nasceu, seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água, em vez disso você foi jogada fora, você foi expulsa. O que temos aqui é uma menina recém-nascida, não é isso que Ezequiel está falando, que foi jogada no campo para morrer exposta à intempérie. Ou seja, você pega um bebezinho que acabou de nascer e você vai lá no meio de um descampado, né, do mato, da floresta, e você deixa lá. Isso não era apenas comum na época, mas até atualmente isso ainda acontece. Não é comum ainda em muitos lugares do mundo, não é? Há culturas, mesmo no Brasil, que, por exemplo, se um filho nasce com um defeito, com algum tipo de deficiência, eles matam. E era muito comum nas culturas antigas esse procedimento. E naqueles lugares, naquela época, quando o status das mulheres era tão baixo, antes do evangelho, do cristianismo mudar isso, as filhas não eram muito lucrativas, não é? Como acontece onde o cristianismo se vai, por exemplo, na China, você vê o único lugar do mundo onde há um problema, que há há menos mulheres. Por quê? Durante anos falaram que só podia ter um filho, e os casais não queriam ter uma filha menina. Mas é óbvio que não é porque você não quer ter filha menina que você não tem. Então, se descobria que era menina, abortava. Ou se nascia menina lá nos interiores, onde não se sabia antes, se matava. Hoje ainda. Então, os filhos poderiam entrar em lugares de influência e de poder que ajudariam a família, trariam algo para a família que era importante. As filhas não eram muito lucrativas, então isso acontecia muito em todas as culturas antigas e ainda culturas agora. Nós temos uma descoberta arqueológica muito arrepiante que aconteceu em Alexandria, né, no Egito, há uns 20 anos atrás, e eles desenterraram, fazendo lá uma escavação arqueológica, eles enterraram uma carta de 2000 anos atrás. E é interessante, porque eles enterraram essa carta de um empresário alexandrino que viajou, não é, para fazer negócios, e deixou a sua esposa grávida, o que estava na carta. Deixou a sua esposa grávida. É óbvio que naquela época as viagens eram longas, demoradas, ainda mais de alguém que fazia negócios. E o que é assustador na carta que acharam há poucos anos atrás é que ela é uma carta comum. Não é uma carta, é uma carta de pessoas falando como você fala com a sua esposa sobre ir no mercado, comprar alguma coisa, o que está acontecendo no trabalho. É uma carta comum, uma conversa comum entre um casal. E ele está conversando com ela sobre isso e aquilo, e de repente, no meio da conversa, ele diz assim: agora, não se esqueça, não daquilo outro. De repente, no meio da carta, ele diz assim: e sim, não se esqueça, se for uma menina, jogue fora. É o que está na carta. Ela estava grávida. Ele está dizendo na carta da maneira mais comum, enquanto está conversando sobre as coisas mais comuns: se for menina, jogue fora. Isso acontecia o tempo todo. Então, mas Deus entra em campo e ele a vê e diz. E o que ele está dizendo? Você foste jogada fora. Você não foi lavada, não limparam você. Você nasceu, viram que você era menina e te jogaram exposta para morrer. E a primeira coisa que os ouvintes de Ezequiel teriam entendido claramente é isso: que ato de incrível graça, não é?
Isso não era uma coisa lucrativa. Você vê, os pais naturais jogaram a menina fora porque não era um menino, era uma menina. Ela está abandonada, é um investimento ruim. Criar, educar, se responsabilizar. Quando você vê naquela cultura, os próprios pais biológicos achavam que isso não seria um investimento bom. E ela não tem família com a qual você possa se conectar. Tudo era a respeito de conectar famílias, formar clãs, não é? Ela não tem dote. E, portanto, a primeira coisa que um ouvinte, as primeiras pessoas que estavam ouvindo Ezequiel, deve olhar para Deus, entrar no campo, levar uma menina abandonada, que tinha acabado de nascer e jogado fora pelos pais. Ele disse: ainda assim, eu passei por ti e disse: viva. Eu passei por ti e disse: viva. E fala isso 2 vezes. E ele dá um lugar para aquela menina morar. E assim é manifestado um tremendo ato de graça. Mas, junto com isso, né, com esse drama inicial, vem um segundo choque. Ela foi levada e ela foi trazida para a propriedade. E você sabe que era comum pessoas que tinham recursos terem muitos servos e servas e escravos, não é? E se ele tivesse criado ela assim, as pessoas já diriam: olha, você foi uma menina de sorte, você foi jogada para morrer, um animal selvagem ia te devorar, ou então você ia ficar lá no meio do nada até morrer de fome, sede, frio. Você era só um bebê, você teve muita sorte, você é uma jovem sortuda, você era a escória, você foi jogada fora, você deveria agradecer a sua sorte, que o seu mestre, que o seu senhor a trouxe e deixou você viver como serva, como escrava, e te deu uma casa, te deu uma vida. Mas não é isso que acontece. Isso já teria, todas as pessoas já teriam achado isso um ato incrível de graça, que ele passou e disse: viva. Todo mundo teria dito: oh, uau, isso é incrível, que Deus tenha te dado esse livramento. Ela deveria agradecer, ela deveria ser muito grata se ela pudesse ser uma serva na casa daquela pessoa, ser uma escrava lá. Mas o que nos diz o versículo 8 e 9? Passei e fiz meu juramento solene e entrei em aliança contigo. O que é isso? Na verdade, há uma versão mais longa dessa mesma parábola no livro de Oséias, né, de outro profeta. O de Oséias realmente faz isso ainda mais profundo. Lá é isso que Deus diz quando vem a ela. Ele diz em Oséias 2,14: agora vou atraí-la, vou falar ternamente com ela. E em seguida, no versículo 16: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará de meu marido, você não vai mais me chamar de meu senhor, meu mestre. Eu te prometo e tomo para sempre. Ou em outra versão: e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu senhor. Aqui o que está acontecendo? Não mais mestre, senhor, mas marido. Ou seja, as pessoas já teriam achado incrível aquela menina que foi jogada fora para ser devorada por animais, morta no meio exposta ao tempo, que alguém tivesse passado e dito: viva, vou te dar uma vida, vou investir e tal. Mas aquilo que as pessoas achariam incrível e grande graça aumenta, porque ele diz: agora você não vai me chamar mais meu senhor, mas meu marido. E aqui está uma figura de Deus salvando essa pessoa pela graça, e depois vindo e dizendo 3 coisas para ela. Eu não quero você simplesmente como um inferior remoto, eu quero você como uma parceira para a vida. Eu não quero que você simplesmente me dê um serviço obediente
e até grato por eu ter te dado a vida. Eu quero seu amor íntimo. Eu não quero você como empregada da copa, eu não quero você como a serva, eu quero você como a minha noiva. Isso é incrível. Lembra do que eu disse no início, nós não podemos colocar essa imagem uma contra a outra. Você não pode colocar a imagem que Deus mostra como pai acima da imagem dele como rei, ou dele como amigo, ou dele como amante. Elas devem estar iguais. Mas aquilo que está diante de nós aqui, nessa revelação de Deus, dele mesmo, de como ele se relaciona com aqueles que ele salva em Cristo, e de como é o seu amor, é alto, é incrível, é grande, é nobre. Isso não é como uma pessoa humana, um pretendente humano vindo e fazendo uma proposta. Este é o Deus Altíssimo, este é o Deus majestoso. Ainda assim, você não pode, nem eu, colocar uma coisa contra a outra, ou colocar uma coisa acima da outra, mas é Deus, e Deus ele se atreve, mesmo que metaforicamente, já que Deus está usando essas várias metáforas, pai, amigo, rei, amante, para nos ensinar a realidade do seu amor e como nós devemos amá-lo e como devemos responder a isso. Ele diz: eu não quero que você seja apenas meu servo. O que ele está dizendo aqui eu te salvei pela graça. Você estava condenado, como aquela menina bebê jogada às feras. Eu te salvei pela graça. Isso já seria maravilhoso para sempre, não é? Mas não estou satisfeito em me relacionar com você como um rei simplesmente se relaciona com os súditos. Há algo que nós devemos aprender no nosso relacionamento de Deus como rei e nós como súditos. Mas ele está dizendo, não, essa não é a única imagem que vai mostrar, ou como um pastor se relaciona com as ovelhas. Há uma grande imagem que vai nos ensinar muito quando nós aprendemos a relação que nós temos com Deus como nosso pastor, como Davi coloca: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou mesmo um amigo, como um amigo se relaciona com outro amigo. Eu quero me relacionar com você como um cônjuge, eu quero me relacionar com você como marido e esposa. Eu não quero você como minha empregada, eu não quero você como a minha serva, eu quero você como a minha noiva. Você não vai me chamar de mestre, você vai me chamar de marido. O que está acontecendo? Não é de admirar a maravilha com a qual Deus quis revelar o sublime amor dele pelos eleitos, por aqueles que ele deu a Cristo. Existem muitos lugares, especialmente nos profetas, onde isso é mencionado. Em todos os lugares em que essa mesma ideia é levantada, Deus diz: olha, eu não estou satisfeito em me relacionar com você como rei e um súdito apenas. Eu quero você como minha noiva, eu quero você como a minha esposa, eu quero você como minha amante. E isso é surpreendente. Talvez, eu disse, que essa seja a imagem mais surpreendente, apesar de nós não podemos colocar ela acima da de amigo, da de rei, da de pai. E na verdade a gente não conhece nenhuma outra religião que se ousasse chamar Deus de amigo. Isso já é incrível, Deus dizer, nos chamar de amigos. Por quê? Porque amigos abrem suas mentes, amigos abrem seus corações, e Deus é o Deus alto, sublime, o Deus que é totalmente outro, o Deus que só Ele é santo, separado da criação.
mas amantes dão seus corações um ao outro, e essa é a imagem que Deus quer passar. Amigos abrem seus corações uns para os outros. Como ele ensinou isso profundamente em Moisés. Mas amantes dão o seu coração um para o outro. Por exemplo, em Isaías 54 é a mesma coisa. Escute, diz assim: cante, comece a cantar, grite de alegria, não tenha medo, não tema desgraça, pois o seu Criador é o teu marido, o Senhor Todo-Poderoso é o seu nome. Ou Isaías 62, que diz: eles não mais o chamarão deserto, pois como um noivo se alegra com a sua noiva, diz o Senhor, assim também me alegro por você. Então, aquele para quem todas as estrelas de todas as galáxias são como um fiapo, não é? Pega uma aliança. Aquele para o qual todo o universo é nada, pega uma aliança, sabe? Como os noivos às vezes fazem, e pega a mão e diz: você quer ser minha noiva? Você quer ser minha esposa? Agora, o que isso significa? Nós não vamos poder desempacotar tudo aqui e agora, mas significa que é isso que Deus quer para nós, que isso descreve parte do relacionamento real que alguém realmente tem com o Deus real. Isso é surpreendente. Então, eu quero sugerir 3 coisas únicas sobre esse relacionamento. É óbvio que quando Deus fala que quer se relacionar conosco como amigos, é porque há coisas únicas no relacionamento de amigo que expressam a nossa relação com o Deus real. Quando Deus diz que quer se relacionar conosco como pai, é porque há coisas no relacionamento entre pai e filho que expressam a realidade de como nós nos relacionamos com Ele, como rei, etc. Então, sobre um relacionamento com amigos, sobre um relacionamento com pais, certamente sobre um relacionamento com o rei, sobre o qual nós não imaginávamos, não é? Que Deus teria essa audácia de usar uma imagem ainda mais incrível para nós. Ele está nos chamando para um relacionamento exclusivo. Por quê? Veja, os pais podem ter vários filhos. Eu tenho 2, tem gente que tem 3, 4, 10. Ele é um pai, mas de vários filhos. Os amigos podem ter vários amigos, não é? Você não tem que ter só um amigo, não é? Você pode ter vários amigos. É bom ter vários amigos, mas a Bíblia diz que você só tem um cônjuge. Você vê, Deus está falando que Ele está falando de um relacionamento muito, muito exclusivo. O relacionamento do pai com o filho não é tão exclusivo assim, porque ele pode ter vários filhos. O de um amigo não é tão exclusivo assim, porque ele pode ter muitos amigos. Mas cônjuge, você pode ter um só. E bons conselheiros vão dizer para você que, a menos que o relacionamento matrimonial seja um relacionamento supremo, a menos que o seu casamento venha antes do seu trabalho, a menos que o seu casamento venha antes dos seus filhos, a menos que o seu casamento venha antes de tudo, seu casamento está num caminho de erosão. Portanto, a primeira coisa que Deus quer dizer para nós, quando fala que o relacionamento que Ele quer ter conosco é de um marido e de esposa, você não deve me amar como uma coisa entre muitas. Porque você vê, é por isso que Deus precisa dessas várias imagens. Só essa metáfora traz. Você pode amar um amigo entre muitos amigos. Um pai pode fazer isso com vários filhos, mas Deus está dizendo: você não me deve amar entre muitas coisas, deve ser totalmente exclusivo. Não devo ser apenas um assunto na tua vida. A tua vida é cheia de assuntos, eu não posso ser mais um assunto.
na sua vida. Você deve me amar mais do que ama todas as coisas. Deve ser totalmente exclusivo. Eu não devo ser amado junto com as outras coisas. As outras coisas devem ser amadas, tidas como um resultado do nosso amor. Você deve me amar mais do que ama a sua família, mais do que ama seus pais, mais do que ama seus filhos, mais do que ama a sua esposa humana, o seu esposo humano. Você deve me amar mais do que o seu trabalho, mais do que a sua própria vida. É por isso que Jesus não fica constrangido de dizer, ser fiel até a morte, porque o teu amor por mim deve ser mais do que você tem pela sua vida. Essa é a primeira coisa que Deus está nos mostrando quando você se relaciona com o verdadeiro Deus, com um Deus que não é unidimensional, um Deus real. Em segundo lugar, é um relacionamento abrangente. Você sabe, você pode ter uma boa amizade, até uma amizade mais próxima, e isso não afeta completamente tudo na sua vida. Você pode ter amizade, você pode pensar até na amizade mais próxima possível, mais íntima possível, mas não afeta a sua vida de todas as formas. Mas quando você casa, você acorda e você percebe que nada mais é separado. Você não pode simplesmente um dia estar trabalhando e resolver ir em um outro lugar depois do trabalho e não falar com a sua esposa. Você vai ter problemas. Aquilo agora, depois que você casa, tudo na sua vida diz respeito aos dois. Você acorda e percebe que se você não vai voltar para casa do trabalho direto, você precisa falar, você precisa avisar, você precisa você não é mais uma pessoa independente. As amizades não quebram a sua independência. Quando Deus nos chama para um relacionamento conjugal, Ele está dizendo, não há parte da sua vida que não esteja relacionada comigo. Sabe, o amigo, você tem o seu salário, o amigo tem o dele. Você tem a sua vida, ele tem a dele. Mas se você está casado, você não diz assim, olha, estou casado com você, mas o meu dinheiro é meu dinheiro, o teu dinheiro, a gente não tem nada a ver. Isso não é casamento, não é? Casamento, todas as coisas você tem em comum. E não há partes, Deus está dizendo quando está usando essa imagem. Não há parte da tua vida que não deva se relacionar comigo. Cada parte da sua vida, cada área da sua vida deve ser alinhada a mim. Seu tempo, seu dinheiro, sua mente, seu coração, como é no casamento. Portanto, não é só Ele que está convidando você para um relacionamento exclusivo e abrangente, de um jeito que você não conheceria de nenhuma outra forma, em outra imagem. É por isso que essa imagem do casamento, Deus traz junto com a do pai, junto com a do amigo, junto com a do rei, do pastor. Então, no último aspecto aqui, o mecanismo, a base de um relacionamento conjugal, diferente de qualquer outro relacionamento, é uma espécie de prazer estético de um para com o outro. O que a gente quer dizer com isso? Você deve se ver bonito mutuamente. E as pessoas que conseguem não apenas manter o seu casamento por décadas, mas também de fato aquilo que o casamento em outras palavras, as pessoas que após 20, 30, 40 anos de casamento ainda são cônjuges, ainda são amantes, eles aprenderam uma coisa, eles sabem que devido à nossa fragilidade humana, desde o início, você deve desenvolver esse relacionamento. Nós precisamos de amuletas no início, mas é só amuletas, são coisas que não fazem. Amuletas podem ajudar,
não é? Mas elas não fazem parte de nós. Nós queremos assim que pudermos soltar as muletas, por exemplo, a beleza física juvenil. Essa pessoa, inicialmente, quando você se apaixonou, quando você conheceu, talvez isso fosse fundamental, precisava parecer bem, mas uma das coisas que você aprende ao longo dos anos é que, com o passar do tempo, você começa a encontrar beleza mais profunda no caráter, no coração, e, enfim, o nosso vocabulário falta palavras para expressar o deleite e a beleza que você vai encontrando no outro. Você começa a se encantar com o outro, assim, que quando o envelhecimento começa a tirar a beleza física, o vigor da juventude, isso não turva a sua visão. Portanto, o que a gente está dizendo? Isso é algo que todos sabemos. O amor conjugal depende de uma alegria e deleite mútuo na excelência do outro. Depende, para ser aquilo que a Bíblia diz que o casamento deve ser. Você precisa olhar e apenas exaltar as belezas e a excelência do outro. Isso é diferente de qualquer outro relacionamento que o homem tem, que o ser humano tem. É muito diferente. Você vê aqui no texto, em outras palavras, em um casamento, os dois precisam não apenas dizer, mas tirar a vida disso que é dito um para o outro. Você vai ver que está o tempo todo assim: você é a mais bonita de todas as joias. Você vê Deus dizendo isso para você, e você dizendo isso para Deus. Ele não está apenas dizendo o fato a propósito, você é bonita. Não, ele está gostando, se deleitando. Essa é a linguagem de um coração regenerado para Deus, e a linguagem de Deus para o coração regenerado. Portanto, o que isso significa para o nosso relacionamento com Deus? Se você conhece Deus apenas como Pai, sua vida de oração vai ser preenchida com petições, um desejo de honra, não é? Mas vai ter muitas petições. O que uma criança e o seu pai tem essa relação muito, muito forte. Eu tenho coisas, não é? Eu tenho as chaves do carro, eu tenho dinheiro. Então o que acontece? Os meus filhos, eles vão: pai, podia me dar isso? Pai, podia me dar aquilo? Pai, eu queria aquilo ali. Pai, não é? O senhor poderia deixar eu tirar a carteira? O senhor me emprestaria o carro para andar? Enfim, pai tem coisas, os filhos precisam de coisas. Agora, se essa compreensão de Deus vai um pouco além simplesmente do pai e chega amigo, a sua vida de oração ela vai além da petição. Você vê por que nenhuma dessas coisas deve estar acima da outra? Porque como você precisa ter todas essas coisas funcionando de maneira harmônica. Então, quando você chega na visão de Deus como amigo, então a oração vai para quê? Para confissão, admitir suas falhas, suas fraquezas. Nós falamos sobre isso domingo. Moisés e Deus falavam face a face como se fala a um amigo. Às vezes a imagem do pai não é a melhor, o pai sozinho, não é? Para a oração que leva a esse lugar, alívio da confissão, admitir as falhas. Precisa ser pai e amigo. Agora, se você chegar ao local em que nós estamos hoje, que é a descrição de Deus com a relação com Ele como amante, sua vida de oração muda totalmente, não é? Ela chega num ponto alto, que é a adoração, que é o deleite, é aquilo que Jonathan diz: você encontra um Deus lindo, um Deus bonito, um Deus que o seu coração quer o tempo todo dizer, como um amante diz para o outro sobre as suas belezas, seus encantos.
Um relacionamento de amor, um relacionamento de cônjuge, significa que há uma alegria mútua na beleza do outro. Por isso que quando um cristão diz, olha, eu não conheço a alegria indizível e cheia de glória, você vê, não está se relacionando com o Cristo real. Essas metáforas estão mostrando o que é se relacionar com Deus, um Deus real. Significa não apenas, por um lado, que você encontra, como Jonathan disse, que pessoas religiosas acham Deus útil. Mas um homem regenerado acha Deus lindo, porque Ele é em si mesmo. A beleza dele encanta. Há um deleite nele mesmo. Essa é a diferença entre ser religioso, usar Deus, e estar num relacionamento diamante com Deus, num relacionamento amoroso com Deus, de deleites que precisam ser, além de satisfazer o coração, precisam ser verbalizados. Então significa, por um lado, em sua vida é cheia de louvor e adoração, é cheia de satisfação. Quando é dito ter Cristo e mais nada é suficiente, então você vê, parece muito a linguagem de alguém que está apaixonado lá, e uma cabana e aquele amor, é tudo. Então não apenas sua vida de oração, mas toda a sua vida muda. Só isso expressa o amor verdadeiro. Você vê, ele tem elementos em que só é compreendido na relação de pai e filho, mas ele tem elementos que só é compreendido na relação de amigo. Mas tem esse elemento, quando Deus diz, eu sou o seu noivo, você é a noiva, ele se atreve a dizer, eu estou encantado com a sua beleza. E é isso que o noivo sente quando vê a noiva chegando, por exemplo, para o casamento, e viver uma vida sabendo disso, não apenas sabendo. Você não se esforça só para viver uma vida de oração que Deus responda. A oração é o deleite do encanto, da beleza de Deus. Você não pensa, eu vou ao culto, eu tenho que estar no culto, porque senão Deus pode não me abençoar, né? Se eu não vivo uma vida assim, eu não sou abençoado, e eu quero ir para o céu, eu quero ter emprego, eu quero ter uma vida boa, e eu vou fazer isso e isso, porque aí Deus vai fazer aquilo outro. Você não é um amante, não é a linguagem do encanto, do amor, é a alegria mútua na excelência do outro, é louvor mútuo. Não é um amante está falando para o outro sobre os encantos, as belezas, enfim. Então, não apenas movido pela beleza dele, mas sabendo que ele também é movido pela sua. Portanto, ter esse tipo de relacionamento leva a quê? Leva a uma visão totalmente diferente do que a obediência e a conformação se torna legalista. Primeiro é preciso uma teologia para isso, porque senão como é que primeiro você vê que as pessoas usam o humanismo secular para levantar 1000 barreiras para disfarçar o fato de que ele não tem uma relação com Deus como amante, ele não sente essas delícias, esses encantos, esses arrebatamentos. E também você precisa ter uma teologia por trás da ideia de como Deus pode se encantar comigo, sendo eu que sou. Se eu achar que Ele pode fazer isso por causa de mim mesmo, então é óbvio que a minha ideia está totalmente corrompida. Então, você precisa de uma teologia para isso ser credível, para você ser real, para você trabalhar que te transforme, você realmente ter um coração encantado por Deus e saber que Deus corresponde se deliciando em ti. De certa forma, uns dias atrás nós vimos a respeito disso, e ainda não coloquei na internet, vou colocar essa semana, o sermão que fala que Deus diz, eu me deleito em ti, eu vou dançar de alegria por causa de ti, eu tenho prazer em ti. Nós vimos toda uma teologia por trás disso. Então você pode se emocionar por um minuto, mas se você não obtiver uma estrutura de crença, você pode no culto achar que Deus é maravilhoso, mas quando você sai, você não tem uma estrutura de crença e de vida em que aquilo ali seja realmente a realidade, porque não há uma
teologia por trás daquilo, é só emoção. Então, você tem que ter uma estrutura de crença sobre sua própria natureza, sobre a natureza de Deus, sobre o mundo. E se você não tiver, isso nunca será algo realmente perene. Você terá um pressentimento em alguns momentos, mas aquilo ali não é algo que tenha um alicerce por baixo. Em segundo lugar, você precisa aprender as habilidades existenciais de viver à luz de saber que você é um deleite para Deus, como Deus é o deleite final da sua vida, e é isso que Ele quer para você e nada menos. Ele é um amante apaixonado, é o que o texto diz, e ele ousou usar a metáfora de amante apaixonado, e ele diz: você é a mais bonita das joias. Ele está fazendo isso de propósito, é voluntário que Ele tenha nos dado o seu coração. Como nós sabemos, Deus não tem necessidades, é totalmente voluntário, é como a imagem daquele homem passando e vendo aquela criança que foi jogada fora e dizendo: vive, e indo além disso. Agora olha para o segundo e terceiro ato e você vai ver Deus como um amante ferido. Então aprendemos tudo sobre o que realmente há de fundamentalmente errado conosco quando olhamos para isso. Seria bom se nós pudéssemos ter tempo, mas a principal coisa que você vê, em primeiro lugar, no segundo ato, é todo o presente que a noiva recebeu. Ele diz: eu te dei as coisas mais finas, as joias, as roupas, eu te deixei linda, joias, enfim, tudo. Ele está dando essas coisas que Deus deu a ela, todas aquelas roupas, todas aquelas joias. Deus está dizendo, na imagem que Ezequiel está dando na sua parábola, ela está usando com seus amantes, ela está usando tudo que Deus deu, gastando, se prostituindo com amantes. Ela está cada vez mais fazendo isso. O versículo 15 diz assim: você deu os seus favores a quem apareceu, ou seja, você teve relação sexual com quem apareceu. E quando você chega no versículo 25, diz assim: você se instala em cada praça pública e abre as pernas. É isso que está no texto, né? É muito, muito gráfico. Na outra versão diz assim: no começo de cada rua você construiu seus santuários elevados e deturpou sua beleza, oferecendo o seu corpo com promiscuidade cada vez maior a qualquer um que passasse. É o que diz para quem passasse. É um vício. Você vê, não era nem que estava apaixonada por outra pessoa, não. Era a coisa em si que era buscada. É muito gráfico, é incrivelmente desagradável. Estou falando de vício sexual, promíscuo. É essa imagem que o texto está usando. Então no terceiro ato ele diz: seus amantes, seus deuses apareceram e eles cortaram você em pedaços. O que realmente aconteceu aqui é que Ezequiel está profetizando para as pessoas depois que Jerusalém foi saqueada e depois que as pessoas foram levadas. O fato é que, historicamente falando, Israel se misturou na adoração a Deus com a adoração aos deuses de outras nações. O que Deus está dizendo é o seguinte: você se entregará a esses deuses de outras nações, mas em certo sentido esses deuses vão despedaçar você. E eles fizeram. Eles vão escravizar você, eles vão apedrejar você, eles vão cortar você em pedaços, eles vão fazer de você uma escrava. Aquilo que ele não fez, então, e foi o que aconteceu. Agora, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: o que nós aprendemos com isso? As pessoas pós-modernas têm muitos problemas com a ideia de pecado, não é? E você vê que a igreja se encheu disso. A igreja dá um nome psicológico para quase todos os pecados que alguém comete. A Bíblia praticamente ficou inútil para as pessoas. Deus pode dizer assim: não andeis ansiosos, mas agora
Isso seria pecado, mas agora não é mais, porque agora nós transformamos isso num problema psicológico. Todos os pecados, é óbvio que o mundo que quer excluir Deus teria que acabar com o pecado, e ele acaba com o pecado transformando o pecado em problemas psicológicos. E porque a nossa cultura não gosta da palavra pecado, não gosta do conceito, não gosta da ideia de culpa. Nós gostamos da ideia de vítima. Nós não gostamos da ideia de arrependimento. A gente acha que tudo devia ser a base da terapia. Por exemplo, Davi pecou. Nós achamos que Natan devia ficar conversando com Davi durante meses, aconselhando com as dificuldades sexuais de Davi e tal, mas nada disso aconteceu, não é verdade? Porque Davi sempre soube que o que ele fez era pecado. Ele não tinha um problema psicológico. O que Natan fez foi: você é esse homem. E o que Davi tinha que fazer é enfrentar aquilo como pecado. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Esse era o conselho do apóstolo Paulo. Em vez de conversar durante meses e meses com alguém que roubava, para saber quais são os dramas da vida que levaram aquela pessoa a roubar, ele diz: você está em Cristo, você roubava, não roube mais. Aquele que roubava, não roube mais. Você era mentiroso, não minta. Não encontre uma explicação psicológica para você ser uma pessoa mentirosa. Isso é pecado. Então a nossa cultura ela não gosta da ideia de pecado. No entanto, todos sabemos que existe o mal. Todo mundo diz que a cultura é horrível, de que há muita maldade. Ao mesmo tempo que as pessoas querem acabar com a ideia de pecado e culpa, a nossa cultura não tem como admitir que o nosso mundo é horrível. As pessoas roubam dinheiro que o país não tem, mas que foi separado para combate ao Covid. As pessoas desviam, roubam o dinheiro. Então nós sabemos, todo homem sabe que a coisa é errada, que o seu coração é errado, enfim, e que a sociedade é totalmente errada, apesar de querer acabar com a ideia de pecado. Como resultado, há toneladas de livros muito eruditos sendo escritos o tempo todo. Nós temos que encontrar uma maneira, esses livros dizem, de a sociedade entender isso, onde podemos obter um conceito coerente, que vai resolver os problemas da sociedade, os dramas. Então as pessoas pós-modernas têm problemas com a ideia de uma lei moral absoluta, porque têm abraçado historicamente o humanismo secular. Nós não vamos falar a respeito disso hoje, porque isso faz parte de Deus como rei. Nós estamos falando de Deus como o amante hoje, mas um dia que falarmos a respeito de Deus como rei, então a lei absoluta ela flui. E bem, nós queremos apenas fazer uma pergunta, sugerir nessa imagem de Deus como amante que temos um entendimento convincente, novo e mais profundo de pecado. A Bíblia nos dá a definição de pecado aqui, quando fala da nossa relação de Deus como amante. Se você faz parte do reino de Deus, quem não faz está numa relação diferente com Deus, está numa relação só de criador, criatura, juiz, enfim. Mostra o que é o pecado para alguém que realmente foi regenerado. Então vou explicar de 3 maneiras, depois elaborar um pouco nos minutos que a gente ainda tem. O que esse texto está dizendo para nós, que o pecado não é fazer coisas ruins, mas é adorar coisas boas de forma errada. Nós vimos como esse relacionamento é totalmente exclusivo, não é? O pecado não é tanto violar simplesmente regras de um Deus. Isso só é visto assim se você vê Deus só como um juiz, ou tiver nessa única relação. Então você não está se relacionando dele de fato como Deus. Então o pecado não é apenas uma violação do poder de Deus, da majestade de Deus, é um abuso
da abertura que Deus voluntariamente fez para colocar sobre nós o seu amor. Então, até que você veja que o pecado não é quebra principalmente de regras, mas que é a quebra do coração de Deus. Não é que é muito diferente da sua relação que você tem com o país e a relação que você tem com o seu pai, ou que você tem com a sua esposa. Então, no país você só quebra regras, leis. Então, primeiro, com essa perspectiva, qual é a essência do pecado de acordo com essa manifestação de Deus como amante? Você percebe como isso vai e volta nesse texto continuamente em todos os profetas. Eles sempre chamam isso de adultério. É a imagem da idolatria. Sempre coloca idolatria e adultério, porque é a mesma coisa. Idolatria e adultério. Tiago, por exemplo, ele diz: vocês pedem mal para gastar com os próprios deleites. Adúlteros, adúlteras. Ele está dizendo o quê? Vocês são como uma mulher que pega o dinheiro do marido para gastar com amantes. As suas orações estão expressando, vocês querem que Deus dê coisas a vocês para vocês usarem de uma forma que desonra a Ele. Seria como uma mulher pedir o dinheiro ao marido para sair com amante. A oração de vocês é isso. Vocês pedem mal para gastar com o deleite de vocês, adúlteros, adúlteras. É a mesma coisa, não é? Então eu vou colocar dessa maneira: todo ser humano precisa de se sentir desejável em nível espiritual. Então, o que me fará amável, o que me fará desejável, isso está no centro do nosso ser. O que fará as pessoas me quererem, me acharem atraente? Todo ser humano está na direção disso. O que esse texto está nos dizendo é: o que quer que seja, é isso que você vai procurar. O que você achar que vai te dar isso, é o que você vai procurar, vai ser a sua busca. Você vai olhar para o seu sucesso financeiro para te dar isso, ou talvez você vai olhar para algum talento que você tenha, e você vai olhar para uma boa família, você vai procurar poder social, você vai procurar aprovação dos seus pares e sucesso econômico. O que você procura? É isso. Todo mundo olha para alguma coisa para se sentir bem, se sentir desejável, se sentir querido, não é? E todo mundo olha para alguma coisa e diz: se eu tiver isso, eu saberei que eu sou desejável. Se eu tiver isso, eu ficarei satisfeito. Eu vou saber que as pessoas me admiram. Eu vou saber que as pessoas, enfim, que eu sou desejável. Esse texto está dizendo que no nível espiritual, o que quer que você esteja procurando, você está indo para a cama com aquilo. Ou seja, o amor sexual é consideravelmente mais intenso e obsessivo do que o amor por um amigo, ou do que um amor por pais. Não é? Você vai ver muito mais histórias de filhos ou filhas fugindo de casa para fugir com o rapaz, ou fugindo de casa para fugir com a namorada. Não, o amor sexual é consideravelmente mais obsessivo do que o amor de um amigo para com o outro, de pai com filho. Então, o que nos é dito aqui é que qualquer coisa que você olha além de Deus como sua fonte de desejo, que te dá, que faz você sentir valor na vida, ou te dá aquilo que as pessoas estão chamando de autoestima, qualquer coisa que você considere seu verdadeiro significado na vida, qualquer coisa que você deseja para te tornar desejável, te tornar alguém belo diante enfim, é o seu amante. Torna-se um Deus alternativo, e você se torna um escravo daquele amor, e fatalmente você vai ser atraído por aquilo. Você é atraído pelo que você ama, por aquilo que te atrai e que você sente que vai te dar essa sensação de ser desejável, atraente, enfim. É por isso que as pessoas vivem deprimidas, com perdas, com não alcances. Na maioria das vezes é por causa das suas prostituições, não é? Essa imagem é crua, é uma imagem incrível, não é?
O que significa? Significa que esta é uma compreensão muito mais profunda do pecado do que simplesmente se você vê Deus só como um juiz ou como um rei. O pecado, nesse relacionamento, se é que você está nele, é adultério. Se alguém não obedece à lei do país, avança o sinal, não faz isso, você vê de um jeito. Agora, se um homem trai a sua esposa, uma mulher trai o seu marido, é uma coisa muito mais causa no coração traumas e machucados muito maiores. Então veja, por exemplo, a regra: não minta, não dê falso testemunho, não se vingue, não deseje o mal. Se você violar a regra, você violou uma regra. Mas por que você quebra a regra? Por que você mente, sabendo que Deus diz não minta? Por que você não perdoa alguém, sabendo que Deus diz perdoe? Por que você guarda ressentimento, quando Deus diz não guarde ressentimento? Por quê? Pense na última vez que você fez. Não deve ser muito difícil. Você mente porque naquele momento há algo com o qual você está na cama. Você está em adultério, não é isso que Deus está dizendo? Você acha que aquilo vai te dar a excitação, desejos, satisfação, uma percepção de você mesmo maior do que Ele. Então você está disposto a mentir, sabendo que Ele disse não. Você não está disposto a perdoar, sabendo que Ele disse que devia perdoar. Você está disposto a continuar amargo, sabendo que Ele disse que você não devia ser assim. Então, você mente porque você quer aprovação humana, ou você mente porque você quer ascensão no seu trabalho, ou você mente porque você quer ascensão entre os seus amigos, às vezes na igreja, em qualquer lugar. Há algo mais importante para você do que Deus, então você está disposto a mentir. Há algo que você precisa para se sentir realizado, para você se sentir uma pessoa que tenha uma autoestima, para você se sentir bem consigo mesmo. Portanto, o que isso está nos dizendo é que a essência do pecado não é quebrar regras. A essência do pecado sempre é um adultério espiritual, ou seja, quando eu peco, eu estou quebrando o coração de Deus e não regras. Um juiz, ele não está pessoalmente envolvido, ele vê, essa é a lei, você cometeu esse crime, essa é a punição. Mas se a mulher trai ele, aí não é assim, essa é a lei, você me trai. Não é assim. Então, no nível mais profundo, existe uma necessidade que é análoga à necessidade sexual no reino físico. É necessário ir para a cama com alguém, é preciso dizer: se eu tenho você, eu sou atraente, então eu sou linda. Eu sou lindo. Por que as pessoas ficam botando fotos sensuais no Instagram? Antigamente as pessoas recebiam dinheiro para isso, as pessoas agora fazem isso por nada. A pessoa quer só sentir a sensação: as pessoas estão me achando linda, as pessoas estão me achando sexualmente atraente. Agora eu sei, essa pessoa sente que eu valho alguma coisa, não é? Agora eu sei que eu sou linda. E Deus diz: qualquer coisa mais importante que eu em sua vida se tornou seu amante. Você é um escravo do amor daquilo agora. Você está disposto a me trair para ter aquilo. Você está atraído por isso. E o que há de errado nisso? Duas coisas. Primeiro, você partiu o coração de Deus. Uma pessoa... É por isso que Davi, quando vai confessar o pecado, ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Ele não está pensando só, quebrei uma regra. Não, você não violou regras, você partiu o coração dele. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Um puritano, falando a respeito disso, ele disse que certa vez estava conversando com alguém que estava com várias coisas da sua esposa e conversando, dizendo: está vendo isso aqui, está vendo isso aqui, está vendo esse quadro? Então, da minha esposa, e ela me deixou, ela fugiu, foi embora,
e ele chorou e chorou, e ele disse que ele não conseguia ler o versículo 3 e 10 sem sentir, sem acreditar no que Deus está dizendo nesse texto. É como se Deus tivesse, ele disse, como aquele homem com o quadro, e está olhando o que nós, o que Israel fez, ele está olhando o quanto ele nos ama, e ele se tornou vulnerável, e Deus diz: imagine como é isso. Então comece a ter a ideia de como eu me sinto em relação a cada pecado. Se você se relaciona de verdade comigo, você se relaciona comigo como um amante. Os pecados têm outra dimensão. Eu não sou apenas um rei irritado e irado. Eu não sou apenas um mestre irritado. Eu não sou apenas um pai humilhado. Eu não sou apenas um amigo decepcionado. Eu sou um amante ferido e traído. Ou seja, você leva isso para outra dimensão. Até você entender isso, você não vai ter ideia do que é o seu pecado. É por isso que você tenta tratar ele com racionalizações, com a psicologia secular, porque você não consegue ver Deus como uma pessoa real, que só pode ser visto quando você vê ele como pai, como amigo, como amante, como rei. E aqui está a pior coisa: os amantes aparecem, ele diz, eles vão cortar você em pedaços. E é exatamente o que aconteceu com Israel, e é exatamente o que acontece conosco. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossas vidas nos escraviza, tem o nosso amor, mas sempre vai nos fazer em pedaços. Se você acha que, por exemplo, a sua aparência física, então o Deus da aparência física é muito cruel, ele não perdoa. Quando a sua aparência começar a decair, ele vai despedaçar você, sabe? Toda aquela tua autoimagem que fazia você se sentir bem, então vai virar depressão, vai virar tristeza. Esse Deus da beleza, da qual você queria tirar a essência do seu ser e da sua autoestima, então ele não perdoa. Ele não perdoa quando a beleza começa a não ser o que era, quando a vaidade vai avançando. Enfim, se você acha que, se você tirava isso do teu emprego, do teu salário, então, quando a sua vida financeira começar a não funcionar bem, então toda essa coisa que você tirava disso, você vai ficar despedaçado, porque esses deuses não perdoam. Então o que vai acontecer? Quando a sua beleza, se era isso, começa a ir embora, quando o dinheiro começa a ir embora, você vai começar a ficar ansioso, você vai começar a ficar desesperado, vai começar a ficar sem paz, vai começar a ficar deprimido. Por quê? É porque o seu Deus está aparecendo para te despedaçar, para te cortar em pedaços. É o que Deus disse que os deuses das outras nações que eles adoraram iam fazer com eles, e fizeram, e faz conosco, sabe? Você pode dizer assim: olha, essas coisas são importantes para mim, mas não são deuses para mim, não é? E é porque elas não estão prestando atenção. À medida que ela está envelhecendo e aquilo que ela achava muito importante, que era a sua beleza, por exemplo, está decaindo, ela começa a ficar o quê? Desanimado, mais triste, com menos vigor. Então, está sendo despedaçado, você começa a ficar vazio, você vai começar a ficar deprimido mesmo. No fundo, há uma voz dizendo: você devia estar mais bonito do que está. Você devia ter mais dinheiro do que você tem agora. Tem pessoas que na sua idade estão no nível social melhor. No fundo de todo ataque de ansiedade, no fundo de todo ataque de desânimo, no fundo de todas essas coisas, você sabe o que está?
São esses deuses aparecendo para te cortar em pedaços, porque eles não são verdadeiros amantes. Esses deuses não são nossos amantes. Eles não podem nos amar e nos perdoar. O Deus da beleza não pode te perdoar se você está ficando fora do padrão dele. Até você entender o pecado assim, até entender que o pecado está quebrando não tanto as regras simplesmente, mas o coração de Deus, que o pecado não é tanto fazer coisas ruins apenas, mas adorar, ir para a cama com coisas boas, e usando as coisas que Deus te deu para isso, que é a imagem que ele usa. Você usou as joias, você usou as roupas, os vestidos, as peles que eu te dei para atrair amantes, para se satisfazer. Você vai começar a se perguntar: por que a minha vida está indo do jeito que está indo? Isso explica isso que está errado. É por isso que terapia e aconselhamento não vão resolver. Quando os deuses que eu sirvo estão me despedaçando, tristeza, desânimo, escuridão, depressão. E por fim o texto termina, eu só tenho ali 5 minutos, nessa última parte, é o fiel amante. Você vê que ele é diferente dos outros deuses. Você pode perguntar assim: mas pastor, como Deus se fez vulnerável a nós? Já que o pastor disse isso, e o amante se colocou vulnerável. Olha, se existe um Deus, a pessoa pode dizer: nós somos partículas mínimas, nós somos átomos insignificantes. Se Deus é todo poderoso, então como ele poderia, por exemplo, se deleitar em mim? Ou como ele poderia se fazer vulnerável? A resposta está aqui no versículo 59, que diz assim: assim diz o soberano Senhor, eu o tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Mas no versículo 60 diz algo incrível, diz assim: contudo eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua infância, e estabelecerei uma aliança eterna com você. Imediatamente a gente fica meio que espantado, porque há uma tensão entre o versículo 59 e o 60, porque ele diz: eu vou dar o que você merece. Por que você quebrou a aliança? E você entende isso. Mas no 60, contudo eu me lembrarei da aliança que eu fiz contigo na tua infância. Então parece que há um choque. Você vai ver isso o tempo todo na Bíblia. Deus dizendo com essa linguagem aqui: eu vou te dar o que você merece. Você quebrou a aliança. Se você rejeitar a mim, eu vou te rejeitar. Se você for infiel, então você vai sofrer as consequências. E repetidas vezes: se você me abandonar, eu te deixarei. Há muitas instruções condicionais. Se você for fiel, então eu serei fiel a você. Se você me rejeitar, você vai ver isso o tempo todo. Ele é um Deus santo, é um Deus majestoso, um Deus justo. Você vê essa complexidade. Às vezes você vai ler assim: eu nunca te deixarei, eu nunca vou esquecer da minha aliança. Você pensa: mas não estou entendendo. No 59 ele disse que ia dar o que ela merecia, porque ela tinha quebrado a aliança. Mas daqui a pouco ele está dizendo que eu nunca vou te deixar. E parece: como é possível? A resposta de como ele pode dizer algo que parece ser tão diferente do 59 e do 60, porque no 59 ele está dizendo: eu vou fazer justiça, você merece justiça. Mas no 60 ele está dizendo algo que parece o oposto. Como Deus pode manter essas duas coisas ao mesmo tempo? Como ele pode dizer no 59: assim diz o soberano Senhor, eu a tratarei como você merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Aí no 59, no 60 ele diz: contudo eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e estabelecerei uma aliança eterna contigo. O que resolve essa tensão é o verso 63, onde ele diz assim, ele diz que no dia em que eu fizer expiação por você. Na verdade a palavra é
propiciação, né? Diz assim, Ezequiel 16:63, é isso que faz ele dizer uma coisa e outra, elas parecerem ser antagônicas e isso se resolver. Diz assim, então quando eu fizer propiciação em seu favor, por tudo que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará, e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação. Palavra do soberano Senhor. A propósito, todos aqui, todos vocês devem conhecer a palavra que aqui foi traduzida por, você vê, expiação, propiciação, que na verdade o que está sendo dito é a palavra Kippur. Kippur. Você sabe que os judeus têm uma festa importante que é o Yom Kippur, não é? Que é o dia da expiação. O dia da expiação era aquela única vez no ano em que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, então era feita a propiciação e a expiação. E Yom Kippur é o dia do perdão eterno para os judeus. Até hoje eles celebram no calendário judaico, começa no pôr do sol do 10º dia do mês hebreu de Tishrei, que eles usam o calendário lunar, né? E continua até o pôr do sol do dia seguinte. Então, esse ano, em 2020, vai começar no domingo, dia 27 de setembro de 2020, e vai acabar dia 28 de setembro, vai ser o Yom Kippur, o dia do perdão. Agora, essa palavra propiciação é uma palavra útil para nós, não é? E nós sabemos aonde ela nos leva. Então, somente se você entender todo o alcance desse incrível tema bíblico de Deus como nosso cônjuge na Bíblia, você pode entender, por exemplo, João 2, quando Jesus faz a primeira multiplicação, o primeiro milagre, que é transformar água em vinho. Você sabe que Maria foi para Jesus e disse assim, acabou o vinho, não tinha festa sem vinho. Aqueles jovens imprudentes, a festa demorava dias, era um evento que envolvia toda a aldeia, né? Era uma vergonha não ter vinho suficiente. E aqui é propício, porque você vê o primeiro milagre dele é num casamento. Aqui Deus está falando sobre o amor conjugal. Quando Maria falou com Jesus, ele disse assim, mulher, não chegou ainda a minha hora. A minha hora não chegou. Ela vem e diz, olha, eles não têm vinho, sem vinho não há alegria. Ele diz, mulher, a minha hora ainda não chegou. Você sabe que em João, sempre que essa expressão usava a minha hora, é a hora da morte de Jesus, é a hora que ia se cumprir o Yom Kippur, ou seja, é a hora que a verdadeira expiação eterna e a propiciação eterna ia ser feito. É isso que Jesus chama da sua hora, a sua hora. Você vê aqui que Deus está falando que vai poder ficar casado numa aliança eterna por causa do Kippur, por causa da propiciação. Deus vai poder ser o amante eterno por causa da propiciação. É por isso que Jesus aqui é tão interessante ele usar exatamente isso. A minha hora não chegou, a hora da propiciação, não é? E a resposta de Jesus é estranha, né? Porque parece que Maria fala uma coisa e ele responde outra que não faz sentido. É non sequitur, quer dizer, aquela falácia lógica na qual a conclusão não decorre das premissas. Maria está falando sobre o vinho e ele fala assim, minha mulher, a minha hora ainda não chegou. Parece que o que ele está falando não tem nenhuma relação com o que ela está dizendo, mas o que ele está falando quando você vai num casamento, quando você é solteiro num casamento, a maioria das pessoas solteiras no casamento estão pensando em quê? No seu casamento, num dia que ela vai casar também. E ele está dizendo, olha, a alegria do casamento de Jesus, não é? Dependeria daquela propiciação, e o vinho que traria a alegria da união eterna, como o versículo 63 está dizendo, era o próprio sangue dele. Ele está dizendo, se eu vou levantar o cálice da alegria festiva no meu casamento, será numa colina chamada Calvário. Eu vou ter que passar pela minha hora para que esse casamento seja verdadeiro. O vinho que eu terei que oferecer não vai ser transformar algumas talhas de água em vinho,
Não. O vinho que eu teria que oferecer e fornecer, se tiver que haver um amor conjugal eterno entre eu e o povo que Deus me deu, a minha noiva, vai ser o meu próprio sangue. Então, somente se você entender que tudo se encaixa aqui, você entende, sabe, onde Deus se tornou vulnerável a nós. Cônjuges se tornam vulneráveis, abrem seus corações, se despem. Na cruz, ele foi despido, na cruz o coração dele literalmente explodiu por nós. Na cruz, o vinho foi o seu sangue derramado. E se você quer ver os outros amantes vêm e cortam você em pedaços, mas Jesus, para que você, se você está entre a igreja, para que você fosse parte dele, ele foi despedaçado. Você vê como ele é o oposto dos outros amantes, como nós vimos. Os amantes, este amante que Cristo é, ele foi despido e nu. Ele se tornou feio para que nós nos tornássemos lindos, para que o Pai, para que ele pudesse nos ver como amantes precisam se ver, um ver beleza no outro. Então ele teve que se tornar feio. Não há nenhum casamento, nenhuma relação que chegue ao nível do que esse, que é o casamento, que é o amante, como Deus está dizendo. Então, eu não sei, mas a menos que você acredite em Jesus morrendo na cruz em nosso lugar, toda essa ideia de que Deus pode ver beleza em nós vira fumaça. E toda a ideia de que pode ser criado em nós esse amor que é expresso dessa forma, o amor do deleite, do prazer, do gozo, da alegria indizível, se esvai. Então, quando eu li essas passagens na Bíblia que falam sobre a glória de Deus e a refulgência de Deus diante dos anjos, e eles não podem contemplar Deus sem tapar o rosto, quando eu vejo a ideia de Jesus Cristo morrendo na cruz, esmagado como nosso amante, você viu o que foi necessário para esse casamento. Não é? Você vê Paulo dizendo assim: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para torná-la radiante, brilhante, bela, para que nós pudéssemos ouvir os elogios que um amante tem para o outro, para que Deus pudesse dizer: linda, não é? Bela, você é linda. Quando vejo Jesus Cristo fazendo isso, ele é a coisa mais linda que existe. Realmente, contemplar a beleza dele produz alegria indizível. Então, meu coração começa a arder em pensamentos de: olha, o que eu quero na vida é agradar a Ele e apenas a Ele. Não é agradar a Deus, abandonar as coisas que o desonram, não é aquela coisa difícil que eu preciso inventar, que não é pecado, que eu preciso de uma terapia longa, porque está faltando amor, está faltando encanto. Somente se você vê-lo morrendo por nós em nosso lugar, como 2 Coríntios 5:21 diz: Deus o fez pecado, aquele que não conhecia o pecado, para que nós pudéssemos nos tornar justiça, para que nós pudéssemos tornar lindos, belos, para que Deus pudesse olhar para nós como uma noiva imaculada, sem mancha, sem ruga, sem defeitos, a noiva mais linda de todas. Então, é isso. Nossos pecados e feiuras foram colocadas nele, sua justiça é transferida para nós, de modo que ficamos bonitos aos olhos de Deus, os olhos diante dos quais os anjos se tapam. Então, nosso vestido de noiva, não a verdade é que não importa se uma mulher é muito bonita, menos bonita ou não é bonita, no dia do casamento, vestido de noiva, todas as mulheres ficam bonitas. Não importa como você é na realidade, não importa o que você tenha feito, não importa se você foi o pior ser humano do mundo, se Jesus Cristo morreu por você,
Se Cristo deu a vida por você, se você foi dado a Ele pelo Pai na eternidade, significa que você está vestido com a justiça dEle, e à vista de Deus, Ele vê você numa beleza arrebatadora do seu Filho. Então, somente se houver essa realidade diante dos nossos corações, é que você vê que Deus como amante realmente é totalmente real. E normalmente para uma noiva ficar linda, alguém gasta alguma coisa, mas não há nenhum casamento como esse para ela ficar linda em seu vestido, em sua maquiagem, em suas joias, ficar linda. Ninguém gastou o que gastou. Para você ser lindo aos olhos de Deus, era possível somente se houvesse um Jesus, um Deus eterno que se tornasse homem, somente se ele morresse, somente se ele fizesse o Kippur, a propiciação, somente se ele fizesse a expiação. Agora, você acredita nisso? Se sim, isso radicaliza a nossa relação com Deus. Nós estamos falando de deleite, do amor de amantes. Nós estamos falando de um Deus que é lindo e que nos vê lindo por causa disso. Não há como nossos corações não ficarem capturados. E você vê, a primeira parte daquilo que ele diz é tremendo sobre o pecado. Quem teve o seu casamento chegando a um final, sendo traído, sabe, talvez, melhor do que quem não é, o que Deus descreve. Ele está dizendo, é assim que cada pecado é para mim. Sabe o drama de ser traído, do marido ou a esposa ir embora e o casamento acabar? Deus diz, é assim que é o pecado, se alguém realmente está aliançado comigo, não é? E você começa a ter uma dimensão enorme da sua relação com Deus, do seu desejo de desfrutá-lo e de que Ele se deleite em você, porque Ele diz, eu sou o seu amante, você não vai mais me chamar de servo, vai me chamar de marido. Você vê, para nós termos uma visão clara, verdadeira de Deus, nós temos que ter, sem uma estar sobre a outra, uma visão dele como pai, como amigo, como amante, como pastor, como rei. Deus queira que nós possamos olhar as outras maneiras com que ele se revelou, para que nossos corações sejam transformados ao nos relacionarmos com Deus real, com o qual, se um homem realmente foi dado a Cristo, irá se relacionar. Pai, nós te agradecemos por esta noite.